Continuando nossa sequência de tutoriais sobre PHP básico, neste tutorial vamos ver operadores aritméticos e também operadores de atribuição. E para começar, vamos ver os operadores aritméticos. Os operadores aritméticos são os operadores da matemática básica: soma, subtração, multiplicação, divisão, e também temos o módulo, que seria o resto. Por exemplo, se você quer dividir 5 divididos por 2, 2, 2, 4. De 4 para 5 sobra 1. Então, este 1 seria o resto da divisão. Quando você quer obter o resto, você utiliza o porcento para recuperar o resto. Vamos ver agora na prática como utilizar o operador aritmético. E nesse tutorial eu não vou utilizar mais o Notepad++, eu vou começar a utilizar o editor NetBeans. Eu já vou abrir o editor NetBeans. Após ter aberto o editor NetBeans, eu preciso criar um novo projeto. Vou aqui, novo projeto. Após ter selecionado o novo projeto, vou em PHP, aplicação com código existente, Next. Em seguida, eu vou indicar que eu quero criar o projeto utilizando qual diretório? O diretório Celk, o diretório que eu criei no tutorial anterior, que está dentro do diretório www, diretório padrão do AMP Server, aqui o AMP Server, e tenho no disco C, pois eu instalei o AMP Server no disco C, diretório padrão www, eu criei o diretório Celk. É nesse diretório que eu quero acessar. Portanto, eu retorno no NetBeans, vou em Browser para pesquisar o diretório. Eu tenho o diretório Celk, o diretório que eu setei. Abro ele, em seguida qual é a versão do PHP, vou deixar aqui o UTF-8, importante, deixe o UTF-8, em seguida Next e Finish para criar o projeto. Com o projeto criado, temos aqui, se eu retornar no gerenciador de arquivos, eu vou ter esse diretório. Esse diretório refere-se ao diretório do NetBeans. Venho aqui no diretório, você pode, botão direito do mouse, em seguida New, criar um arquivo, ou simplesmente clicar Ctrl N. Clicando Ctrl N vai ter o mesmo resultado, PHP. Em seguida eu quero um web page para ter a estrutura básica do HTML, Next. Vai ter o nome de arquivo index, ou melhor, eu posso colocar aqui operadores. Eu primeiro vou trabalhar com operadores aritméticos. Não posso utilizar tilde, cedilha, acento, isto é, os caracteres especiais no nome do arquivo, e a extensão não preciso colocar porque eu havia selecionado uma página PHP, o webpage PHP, ele já atribui diretamente a extensão PHP. E criou o arquivo, além de ter criado o arquivo, já criou a estrutura básica do HTML. Primeiro eu vou indicar que o site é português, utilizo o atributo ling, português Brasil, atribuo também um título aqui, Celk, e vamos começar a trabalhar com os operadores. Primeiro vamos trabalhar com o operador de soma, adição. Para isso, eu vou criar uma variável chamada A. Esta variável A, lembram do tutorial anterior, utilizo o cefrão para criar a variável, igual para atribuir, e atribuo o valor 2. O 2 é um valor inteiro. Também atribuo para uma variável B um valor inteiro, sendo o valor 4. E também para a variável C um valor 7. Todos eles recebem um valor inteiro. E para utilizar o operador de soma, eu utilizo a variável A e quero somar com o valor que está na variável B. Após somar o valor, eu vou atribuir para uma variável chamada resultSoma. Assim eu consigo identificar. Depois de ter somado, eu simplesmente imprimo a palavra soma e em seguida o valor que estiver dentro da variável resultSoma e concateno com uma quebra de linha. Importante, não esqueça de finalizar com ponto e vírgula. Aqui eu já vou ter a soma. Vamos ver o resultado. Eu venho no navegador e no navegador eu acesso o localhost, pois refere-se ao AMP Server, Celk é o diretório que eu criei, este diretório.
em seguida o projeto que eu criei, Operadores Aritméticos PHP, ele que eu estou abrindo. Vou atualizar a página, soma 6, quer dizer que eu somei. Apresentei para vocês o operador de soma, somei o A mais o B. Vamos ver agora o operador de subtração, eu copio daqui somente para agilizar, colocar aqui um H1, no entanto preciso dar um eco, abro aspas duplo, coloco H1 e já finalizo o H1. E finalizo com ponto e vírgula, colocar operadores aritméticos. Coloquei somente um título para ser fácil de identificar. Agora eu vou trabalhar com a subtração. E para trabalhar com a subtração, é matemática básica. Eu coloco menos. Eu quero subtrair isso por isso daqui. E depois eu vou ter o valor da subtração. Importante, aqui eu posso colocar caracteres especiais quando eu estou imprimindo para o usuário, mas na variável você não coloca. E vamos ter o resulte subtração. Vamos ver agora qual é o resultado, que vai ser aqui, a atualizar. Agora a subtração deu menos 2. Por que deu menos 2? O A vale quanto? O A vale 2. 2 menos 4, por isso deu menos 2. Agora, se você inverter, colocar aqui o B e aqui o A, significa, por exemplo, você tem 4 laranja e quer tirar 2, vai sobrar 2. Matemática, aquela matemática básica que você aprendeu. Depois da subtração, vamos ter a multiplicação. Para a multiplicação, coloco uma variável chamada multi para ficar mais curta e vou multiplicar aqui. Não interfere a ordem das variáveis, porque ele sempre executa nesta direção aqui. Mas na multiplicação é o mesmo resultado. Se multiplicar isso por isso ou multiplicar isso por isso, dá o mesmo resultado. E simplesmente coloco a palavra multiplicação. Somente eu preciso alterar aqui a variável, o valor que eu quero imprimir. Vamos ver a multiplicação, deu 8. 2 vezes 4, 8. A, B vale 4 e A vale 2, 2, 4, 8. Depois da multiplicação, vamos ter também a divisão. Já altero aqui para div, de divisão. Altero aqui a variável também e vou dividir o B, que vale 4, B divididos por 2 vai dar 2. Simplesmente coloco a palavra divisão. Vamos ver o resultado. Divisão 2. 4 divididos por 2, 2. Se você quiser dar um eco aqui acima, só para você saber os valores, por exemplo, a variável A, o que a variável A possui? A variável A possui o 2. Assim, se você quiser colocar, fica mais fácil de compreender. Depois vamos ter a variável B e vamos ter também a variável C. A variável B vale 4 e a variável C vale 7. Assim você consegue ver visualmente o que cada variável possui. Em seguida, após a divisão, vamos ter o resto. Em relação ao resto, faço a mesma coisa, copio aqui como exemplo e lembram do resto. O resto é porcento. Utilizo o operador porcento e eu vou pegar o C, porque o C vale quanto? O C vale 7. Eu vou dividir por 2. 7 divididos por 2 seria o 6 e pegar o resto que refere-se a 1. Ele vai pegar somente o resultado aqui, resulte resto, vamos ver, resulte resto e altero aqui o resto. Antes de explicar, vamos apresentar o valor. É o resto da divisão. Vamos ver o resultado que ele vai ser aqui, atualizar, resto da divisão 1. Por que resto da divisão 1? Se eu fizer aqui, alterar na divisão na parte superior, vamos ver o que ocorre. Eu obtive 3,5. Então, significa que, ao invés de eu colocar 3,5, se eu quiser obter um número inteiro, 7 divididos por 2 dá 3. 2, 3, 6. De 6 para 7, o resto sobra 1.
Eu vou retornar aqui para o B, para ter o valor real, conforme anteriormente estava, um número inteiro. Portanto, atualmente foi abordados os operadores aritméticos. Agora vamos ver os operadores de atribuição. Operador de atribuição simples já foi abordado antes, uma variável recebe o valor 2, e aqui temos o operador de atribuição com adição, significa que eu estou primeiro somando, depois atribuindo. Temos como utilizar a variável A está recebendo o valor, isto é, o B mais o A, e depois eu atribuo o valor. Isso daqui é o mesmo que eu fizer isso daqui. Variável A mais variável B, depois que eu somar, eu atribuo para a variável A. A mesma coisa da subtração. Ao invés de eu utilizar o operador, o exemplo que eu utilizei anteriormente, A menos B, eu posso reduzir, informar que eu quero primeiro subtrair A pelo B e depois somar. A mesma coisa da multiplicação, da divisão, do módulo que refere-se ao resto, e por último temos a concatenação. Vocês vão ver em relação à concatenação quando você quer concatenar, você não quer somar. Vamos ver então como utilizar na prática. Para isso eu vou criar um novo arquivo, vou dar um Ctrl N, novamente web page, next, continuar com operadores, no entanto, neste caso vai ser o de atribuição. Finish para criar o arquivo, não preciso a parte da licença, vamos ter o idioma que refere-se ao português Brasil, e em seguida só colocar um título, e também coloco um H1, conforme eu coloquei aqui, e as variáveis vão seguir as mesmas variáveis. Só vou confirmar se eu vou deixar ou vou alterar os valores. Não é aritméticos, agora é de atribuição. E a variável A eu vou alterar. A variável vai ter 1, a variável B vai ter 2 e a variável C vai ter 3. E também vou ter uma variável chamada result, e esta variável result vai ter o valor 6. E também imprimo aqui o valor, vai ser o result tem o valor 6, e aqui é 3, é 2, e por primeiro é 1. Vamos abrir agora no navegador, eu pego aqui o nome e venho no navegador, altero, vamos ver. Agora, operadores de atribuição, é ele que eu vou utilizar. Depois do operador de atribuição, coloco um título. Eu quero fazer o seguinte, eu quero somar o valor do result pelo valor do A. Como que eu faço isso? Na matemática básica seria assim. Você pode fazer assim, result igual, e esse result recebe o que está em result mais o que estiver na variável A. Em seguida, simplesmente dou um eco, e aqui eu já dei o eco, result. Vamos ver o resultado, atualizando aqui, eu tenho resultado da adição, deu 7. Ele realmente somou 6 mais 1, deu 7. Mas eu quero utilizar o operador de atribuição. Ao invés de eu somar o result e depois atribuir em result, em função de estar utilizando o result, eu não preciso colocar o result. Eu posso fazer primeiro somar, depois atribuir. Vamos ver o resultado. Deu 7. O mesmo resultado que tinha dado anteriormente. Eu fiz em relação à soma, agora vamos fazer em relação à subtração. Só lembrando que o conteúdo desse tutorial faz parte do curso de PHP Developer. Abaixo do tutorial vai ter o link para você acessar a página do curso de PHP Developer para ver mais detalhes. Continuando no tutorial, para facilitar eu já dei o eco, subtrair o valor result pelo valor B. Então eu vou indicar que eu quero subtrair o que estiver em result menos o que estiver na variável B. Em seguida, resultado da subtração, que está em result. Vamos ver o resultado, atualizando, subtrair 7 pelo 2, 7 menos 2, deu 5. Mas ao invés de eu utilizar este modelo básico, eu posso fazer assim. Apago esse result e faço assim. Result,
pego o valor que está em result, subtraio pelo b, depois que eu subtrair, eu atribuo novamente para o result. Vamos ver se vai manter o valor 5? Correto, manteve o valor 5. O próximo operador é o operador de multiplicação. Eu vou alterar o texto, alterei o texto e vamos implementar agora aqui. Então, eu quero multiplicar o cifrão result, o que estiver na variável result, multiplicar pelo valor b, conforme está aqui no texto. Vamos ter o result e em seguida eu imprimo o resultado. Vamos ver o resultado, deu 10. 5 vezes 2, 10, ou 2, 5, 10, dá o mesmo resultado. Mas ao invés de eu utilizar este modelo, também vou utilizar o operador de atribuição. Eu pego o que estiver na variável result, multiplico pelo b, depois que eu multiplicar, atribua novamente para a variável result. Vamos ver se vai manter o valor 10. Manteve o valor 10. Em seguida, vamos ter a divisão. A mesma coisa, altero o texto. Alterei o texto, dividir o valor que está na variável result pelo valor b. Então, vamos fazer isso. Eu quero dividir o que estiver na variável result pelo valor b. Depois que eu dividir, eu atribuo para o result. Vamos ver o resultado. 10 divididos por 2, 5. Mas, como eu citei, quero utilizar o operador de atribuição. Apago isso daqui, quer dizer que eu quero pegar o que estiver dentro do result, dividir pelo b, depois que eu dividir, atribua novamente para a variável result. Vamos ver? Mesmo resultado. No entanto, eu otimizei código. E por último, vamos ter agora em relação ao resto. A mesma coisa, copio aqui, seria o resto da divisão. Coloquei o texto, o resto do valor result pelo valor b. Se eu quero o resto do result, em seguida coloco percent porque eu quero o resto e atribuo em result. Em seguida, imprimo o resultado. Vamos ver o que ocorre. 1 quer dizer 5 divididos por 2, 2, 2, 4, vai sobrar 1. Está aqui. Mas ao invés de eu utilizar este formato, eu vou fazer o seguinte. Eu pego o que estiver na variável result, quero obter o resto através do b e depois que obtiver o resto, atribua novamente para o result. E por último, imprima o resultado. Vamos ver, manteve o mesmo resultado. E agora temos a concatenação. Vamos implementar sobre a concatenação. A variável d vai receber a frase bom. Em seguida, eu crio mais uma variável, cifrão d recebe dia. Em seguida, novamente, pego a variável d e esta variável d vai receber César. E diante disso, eu quero imprimir bom dia, César. Eu simplesmente coloco eco e a variável d. Vamos ver se ele vai imprimir bom dia, César. Vamos ver o resultado. Ele imprimiu somente César. Quer dizer que ele pegou o último valor, mas eu quero colocar bom dia. Para isso, utilizo a concatenação. Pegue o valor que está dentro da variável d e concatene com o valor, com este valor. Em seguida, pegue o valor que está na variável d e concatene mais com este valor. Vamos ver o resultado. Agora sim, bom dia, César. Ele simplesmente concatenou o valor. Então, agora já vimos o operador de atribuição. Portanto, nesse tutorial abordamos operadores aritméticos e operadores de atribuição. No próximo tutorial, vamos continuar abordando operadores. Portanto, eu aguardo você no próximo tutorial.